Nova CPI do sistema carcerário busca soluções para os problemas dos presídios do país que abrigam a terceira maior população penitenciária do mundo. Comissão especial busca acordo entre governo e exploradores para superar divergências que podem impedir votação do Código de Mineração. Câmara realiza primeiro seminário sobre os desafios para tratar doenças raras que atingem 13 milhões de brasileiros. E você vai saber também nesta edição quais propostas podem ser votadas pelos deputados nesta semana que só está começando. Segunda-feira, 6 de abril, Câmara Hoje está no ar. Boa noite. Semana de muito trabalho no plenário Ulisses Guimarães. Quem tem as informações sobre as propostas que podem ser votadas é a repórter Paula Bittar. Paula, boa noite. Quais são os destaques para esta semana? Boa noite, Sandra. Bom, a perspectiva de uma semana aí de muito trabalho. A gente tem expectativa para muito trabalho essa semana, com uma série de itens na pauta, a começar por uma medida provisória que está trancando os trabalhos e também um projeto que está na casa, está aqui na Câmara há 10 anos e que poderá finalmente chegar à votação em plenário. A proposta cria regras para a terceirização da mão de obra. Vamos acompanhar na reportagem. O plenário começa a semana com a pauta trancada pela medida provisória que permite a servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima optarem por fazer parte do quadro em extinção de pessoal da União, assim como já foi feito com Rondônia. Passada a análise da medida provisória, o item seguinte da pauta é projeto que já está na Câmara há mais de 10 anos e promete ainda muito debate. A proposta regulamenta a terceirização da mão de obra. O texto permite que todas as atividades sejam terceirizadas e prevê que a empresa contratante só responda solidariamente com a contratada se não fiscalizar os pagamentos devidos aos contratados. Ainda nesta semana, os deputados poderão continuar votando propostas relacionadas à segurança pública. Entre os itens previstos está o projeto que aumenta a pena para o diretor de penitenciária que não impedir o acesso do preso a telefone celular. Também poderá ser votada a proposta que permite a infiltração de agentes da polícia na internet para investigar pedofilia. Paula, qual é a perspectiva para votar essa proposta da terceirização? Bom, Sandra, a perspectiva é que essa proposta tome bastante tempo dos deputados nessa semana, isso porque apesar de o projeto estar aqui na Câmara desde 2004, ainda não há acordo para votação. A gente tem vários itenzinhos, vários pontinhos em que não há acordo. Por exemplo, a possibilidade de a empresa contratante ser liberada de responsabilidades, também esse ponto de que toda e qualquer atividade possa ser alvo de terceirização e a questão sindical que pode causar polêmica também, porque o texto não garante a filiação de terceirizados no sindicato da atividade da empresa, o que, de acordo com alguns sindicatos, pode fragilizar essa questão da organização dos terceirizados na luta por direitos. O relator dessa proposta, deputado do Solidariedade, Arthur Oliveira Maia, disse que tem acordo aí com a maioria dos partidos, mas admitiu que algumas legendas, como o PT e o PCdoB, poderão votar contra. E agora há pouco, Sandra, eu estava dando uma olhadinha ali no Twitter e vi que o líder do governo, o deputado José Guimarães, retuitou uma fala do presidente do PT, Rui Falcão, em que ele fala justamente contra essa proposta da terceirização, dizendo que ela implicaria numa precarização do trabalho. Além dessa proposta, ainda tem uma continuação dos projetos sobre segurança pública aqui na Câmara, não é isso? É isso mesmo, Sandra. No mês passado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, elegeu o tema da segurança pública como uma prioridade na casa e nas últimas 2 semanas os deputados votaram propostas relacionadas ao tema, mas o tema não foi exaurido, ou seja, na perspectiva da semana, na pauta da semana, ainda tem propostas que não foram votadas nas últimas semanas e que poderão ser analisadas nessa semana. Por exemplo, tem esse projeto que aumenta a pena para o diretor de penitenciária que não proibir o acesso do preso a aparelho telefônico, quem acabar permitindo a entrada de celulares dentro do presídio. Tem também
essa proposta que trata aí de permitir que o agente de polícia possa se infiltrar na internet para investigar pedofilia. E tem outros também, por exemplo, proposta que aumenta a pena para o crime de receptação, que é o crime de você receber, guardar ou esconder coisas que sejam fruto de crime. Também tem uma proposta que permite o repasse de contrabando apreendido pela Polícia Federal para secretarias de segurança dos estados. Isso quando esse produto apreendido puder ajudar no combate ao crime, por exemplo, ao caso de armas. Agora, com relação à proposta de emenda à Constituição, que é a proposta da aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores. Na semana passada, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, resolveu não colocar em votação porque a proposta de emenda à Constituição precisa de um quórum qualificado. Como era semana de feriado, ele resolveu deixar para depois. E nesta semana que não tem feriado, pode ser que essa proposta possa ser votada? Bom, Sandra, vamos lá. Essa PEC, a proposta de emenda à Constituição, como você falou, ela depende de um quórum qualificado, ela precisa de pelo menos 308 votos favoráveis para ela ser aprovada. A proposta ela aumenta dos atuais 70 para 75 anos de idade, a idade para aposentadoria obrigatória dos ministros dos tribunais superiores. Ela, como a gente falou, ela depende desse número razoável de deputados presentes e na pauta prevista para a semana tem outros 16 itens antes dela, ou seja, para que ela venha a ser votada, a gente tem algumas possibilidades. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele tem colocado as propostas na votação na ordem em que ela está colocada nessa pauta da semana. Então, você tem 16 itens antes da proposta que trata aí da aposentadoria compulsória. Os deputados podem votar todos esses 16 itens ou então aprovar requerimentos para retirada de pauta de alguns desses itens e, portanto, passar a análise dessa proposta de emenda à Constituição. Também tem a possibilidade de o presidente Eduardo Cunha chamar uma sessão extraordinária com um acordo para colocar apenas essa PEC em votação na ordem do dia dessa sessão extraordinária. Também tem uma possibilidade de os deputados votarem uma inversão de pauta e colocarem essa proposta de emenda à Constituição em primeiro lugar, passar na frente de outras propostas. Mas a PEC ela não tem acordo, por exemplo, com o PT. Essa proposta, na prática, ela implicaria em a presidenta Dilma Rousseff não conseguir nomear 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem acordo com o PT e, além do texto principal dessa proposta, que já foi aprovada em primeiro turno, precisa de um segundo turno, tem os destaques para votação em separado, que foram apresentados pelo PT para mudar o texto, e a votação de cada destaque é como a votação do texto principal da proposta de emenda à Constituição, ou seja, a votação nominal com necessidade de pelo menos 308 votos favoráveis, 308 votos para aprovar o destaque, e aí isso pode dificultar bastante a análise dessa PEC. Mais algum destaque para essa semana? Bom, Sandra, a gente tem aí, nessa previsão semanal, algumas propostas que entram e saem de pauta. Elas entram, aí vai para a sessão do plenário, há um requerimento pedindo a retirada de pauta, porque elas não têm acordo. É o caso, por exemplo, do projeto que flexibiliza a regra para rotulagem de transgênicos nos alimentos, prevendo que a informação de que o produto é transgênico só deverá constar no rótulo quando os transgênicos compuserem acima de 1% do produto. Tem também uma proposta que cria o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, são propostas que elas podem ser votadas a qualquer momento. Na hora que chegar algum acordo que não tivesse requerimento pedindo a retirada de pauta, elas serão votadas, mas tudo isso vai ser melhor definido na reunião de líderes amanhã, antes do início das votações em plenário, Sandra. Ok, vamos acompanhar. Paula, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. De nada. Boa noite, Sandra. Boa noite. E já foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário, que pretende investigar o funcionamento dos presídios brasileiros. O objetivo da CPI é verificar por que ainda há tantos problemas nas penitenciárias do país e buscar soluções para o sistema considerado ineficaz na redução da violência e na ressocialização dos presos. O Brasil tem mais de 715 mil presos em um sistema com capacidade para atender apenas um pouco mais da metade deste contingente. A terceira maior população carcerária do mundo ocupa penitenciárias superlotadas, sucateadas, violentas, marcadas por sucessivas rebeliões e chacinas em vários estados brasileiros.
A CPI do sistema penitenciário, instalada pela Câmara, pretende discutir a legislação atual e propor soluções mais econômicas aos cofres públicos e mais efetivas na recuperação dos presos, como explica o deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia. O sistema carcerário brasileiro é falido. Nós precisamos encontrar um caminho e dar uma resposta definitiva à sociedade que nos cobra. Nós temos muito trabalho pela frente, nós temos que dar uma resposta definitiva a estes problemas e mostrar o caminho. Mostrar como? Conhecendo todos os problemas, de perto, no loco, visitando os presídios, visitando os agentes, falando com as famílias dos presidiários, falando com a família dos agentes, falando com os presidiários, conversando e mostrando o caminho, entendendo o que está acontecendo para mostrarmos um caminho definitivo para solucionar esses problemas. A CPI deve revisitar os 10 piores presídios do sistema carcerário brasileiro, identificados por outra comissão parlamentar de inquérito sobre o tema, que funcionou entre 2007 e 2008. Para o presidente da atual CPI, deputado Alberto Fraga, que é ex-tenente-coronel da Polícia Militar, a concentração de parlamentares ligados às polícias na composição da CPI será o grande diferencial da nova comissão. Nós vamos ter que produzir um resultado satisfatório à sociedade. Não se suporta mais um preso custando em média para o país R$46 mil por ano e ele sair pior do que quando ele entrou no sistema prisional. Está tudo errado, eu acho que falta gestão nas cadeias. Você não pode admitir que dentro de um presídio você encontre tantas armas e tantos celulares com a facilidade que existe hoje. Eu acho que alguém tem que ser responsabilizado e cobrado. Nós defendemos que um preso, por ter cometido um erro, ele tem que se recuperar. Agora também defendemos que ele tem que produzir, ele tem que se mostrar a vontade dele produzir e fazer alguma coisa para a sua recuperação, para ele ser ressocializado e reintegrado à sociedade. Do jeito que está, é que não pode permanecer. A Câmara analisa projeto de lei do governo que reduz o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamentos concedido a 56 segmentos econômicos. O projeto enviado ao Congresso com pedido de urgência foi criado em substituição à medida provisória devolvida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff assinou o projeto de lei para substituir a medida provisória. Vamos ver na reportagem o que prevê o texto e a reação dos deputados da oposição e da base de apoio ao governo em relação ao projeto. A renúncia de impostos das folhas de pagamento das empresas começou em 2012. Somente no ano passado, segundo dados da Receita Federal, o benefício fiscal custou 21 bilhões e 500 milhões de reais aos cofres públicos. Para este ano, a estimativa é que a desoneração geraria renúncia do governo de cerca de 25 bilhões de reais. O projeto de lei do governo altera a alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, aplicada principalmente para setores da indústria, que iria para 2,5%. Já a alíquota para empresas de serviços, como do setor hoteleiro ou de tecnologia da informação, subirá de 2% para 4,5%. O deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, explica por que a oposição vai votar contra a proposta. Agora chega um projeto de lei com urgência constitucional, é exatamente para, num curto espaço de tempo, votar essas desonerações. E é evidente que nós não vamos tirar aquilo que se cobrava menos de imposto para cobrar a mais das empresas brasileiras. Nós vamos votar contrariamente, porque isso não atende aos anseios de um país onde se tem a maior carga tributária do mundo. O deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia, rebate a oposição. Segundo ele, o projeto não propõe aumento de impostos, mas apenas o retorno das alíquotas anteriores, uma vez que a desoneração não deu os resultados esperados pelo governo. Alguns segmentos, apesar de ter havido o benefício de desoneração da folha, mesmo assim desempregaram. E agora o governo precisa arrecadar para retomar investimento. A nossa expectativa é que no futuro muito próximo nós estejamos retomando investimento, reaquecendo a economia e quem sabe eventualmente apreciando a possibilidade de novas desonerações. Mineradoras, prefeitos, representantes do governo federal e deputados voltaram a discutir o Código de Mineração aqui na Câmara. A comissão especial do novo código pretende concluir seu relatório no próximo mês, a fim de que a matéria fique pronta para ser votada em plenário.
O novo Código da Mineração vem sendo discutido desde 2011. As empresas querem uma agência federal para simplificar as licenças e o governo concorda, desde que a CEFEM, contribuição financeira sobre a extração mineral, suba de 2% para 4% do valor bruto. Mas essa situação mudou com a crise econômica mundial, que fez o preço do minério de ferro despencar de 140 para 50 dólares a tonelada, como explica Marcelo Ribeiro, diretor do Instituto Brasileiro de Mineração. Chegou-se a esse 4% via um consenso. Mas o que se verificou também é que, de uma certa forma, a gente poderia estar caindo na mesma armadilha da situação atual. À medida que você fixa um valor, ele fica fixado, você não tem flexibilidade para ajustar essa oneração financeira ao produtor de uma maneira adequada ao comportamento do mercado. A proposta é criar um sistema de banda ou percentuais que subiriam ou cairiam de acordo com o preço internacional do minério, como pretende o presidente da Associação dos Municípios Mineradores, Celso Cota, que também é prefeito de Mariana, Minas Gerais. Com valor tão baixo, não se cabe um aumento da CEFEM. É uma nova regularização que nós estamos buscando. É uma justiça na distribuição do resultado da mineração naquele território onde ela minera, que são os municípios, causando seus impactos positivos e também impactos negativos. Para o presidente da Comissão do Código de Mineração, deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais, os preços internacionais não devem prejudicar a modernização da legislação mineral brasileira. O consenso é esse, o máximo da alíquota, que não prejudique a competitividade da indústria. Daí a discussão pela volatilidade do mercado, se a alíquota deve ser estipulada por lei ou se a alíquota deve ser estipulada por decreto. Decreto que tem uma forma mais ágil de alterar uma alíquota. Já o relator do novo Código de Mineração, deputado Leonardo Quintão, do PMDB mineiro, entende que a maior incerteza é não votar a nova legislação. Estamos vivendo uma incerteza no setor mineral, com a não aprovação da lei. Então a matéria já está bem amadurecida na comissão, os deputados querem votar e quando há vontade política as coisas acontecem. Nós vamos discutir agora novamente com os prefeitos, vamos discutir com os estados mineradores, o ministro Eduardo Braga está ajudando muito nessa matéria, então nós temos um cenário favorável. A Câmara dos Deputados realizou o primeiro seminário sobre doenças raras. O objetivo é obter mais informações sobre essas doenças que chegam a 7.000 tipos e que têm como característica comum o fato de acometerem um número pequeno de pessoas e, por isso, ainda representarem um certo mistério para a ciência. Yara Silva teve pneumonia em 2010. Internada, os exames começaram a indicar que ela estava também com uma doença rara: hipertensão pulmonar. Essa doença ela é muito difícil de ser diagnosticada porque tem sintomas parecidos com asma, cansaço todo mundo tem, falta de ar todo mundo pode ter, mas aí foi feito e levou 11 meses para descobrir que eu teria hipertensão pulmonar. Ela tem uma perspectiva de vida reduzida, hoje, sem medicamento, ele em média 2 anos e 8 meses. Com medicamento, até uns 10 anos, consegue manter um paciente e hoje, com novas tecnologias, a gente consegue ter o paciente até 20 anos com a doença. Yara participou do primeiro seminário de doenças raras na Câmara dos Deputados. Ela é uma das 13 milhões de pessoas diagnosticadas com doenças raras no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças raras são aquelas que atingem uma pequena parcela de pessoas quando comparado à sua população e que possuem pouco conhecimento científico. São aproximadamente 7.000 doenças raras conhecidas em todo o mundo. 80% delas são de origem genética. Em geral, a medicação para essas doenças é muito cara. Maria Tereza Cardoso é secretária de Saúde do Distrito Federal. Ela explica que aqui, desde 1989, há diagnóstico e acompanhamento de pacientes com doenças raras. É um trabalho de referência reconhecido em todo o Brasil, mas que enfrenta dificuldades.
O que tem faltado realmente é medicações, são medicações muito caras, importadas, e isso dificulta demais o tratamento e isso compromete muito a evolução do paciente. Lauda Santos preside a AMAV, uma associação de apoio a pacientes com doenças raras. Para ela, a Portaria 199 do Ministério da Saúde, que há um ano instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, foi um avanço importante, mas é preciso mais. Para ela, é fundamental a implantação de centros de referência em todo o país. De certa forma, eles já trabalham, mas digamos assim, na informalidade. Porque a partir do momento que eles referendarem o centro de referência, ter repasse do SUS para as pesquisas, para ampliação do teste do pezinho, a gente vai ter condições de tratar e acaba não onerando o sistema de saúde. Porque a partir do momento que o bebê tem um diagnóstico, já trata precocemente, não tem que esperar chegar na infância ou na idade adulta para poder ser tratado. Opinião semelhante tem o coordenador do Observatório de Doenças Raras, Natan Monsores. Ligado à Universidade de Brasília, o observatório trabalha para produzir informações seguras e de qualidade para pacientes com doenças raras e familiares. Ele é categórico. Precisamos de recursos para estabelecer os centros de referência nas diversas secretarias de saúde, né, do Brasil, as secretarias estaduais principalmente. E a gente precisa de recurso para comprar equipamentos, continuar as pesquisas, continuar a divulgação. Afinal, a gente está falando de uma parcela expressiva de eleitores, né, de pessoas interessadas, né, de 6 a 8% da população brasileira que tem interesse nesse tema de doenças raras. Foi o deputado Diego Garcia quem promoveu o seminário. Ele reconhece que é necessário que o Legislativo ajude cada vez mais a causa das pessoas com doenças raras. Eu penso que agora temos que avançar, levar esse debate para as assembleias legislativas e levar esse pedido aos nossos representantes do Poder Executivo nos nossos estados. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Autismo é um transtorno que compromete a capacidade da pessoa de se comunicar, se relacionar e se comportar. As causas ainda não são bem conhecidas pela ciência e há diferentes graus da síndrome. Por exemplo, uma criança pode ter dificuldade de falar e de andar, outra pode ser um prodígio na matemática, mas ter dificuldades de comunicação. Esses 2 exemplos extremos ilustram como é difícil implementar uma política que garanta os direitos dos autistas. Em 2012, o Congresso aprovou uma política nacional de proteção para quem tem o transtorno. E no finalzinho do ano passado, o governo editou uma norma que regulamentou a lei aprovada pelo Parlamento. Na saúde, o autista tem direito a um tratamento específico, com qualificação da rede de atenção psicossocial. Na educação, também há avanços. Se uma escola negar a matrícula de uma criança com autismo, poderá ser multada. O aluno tem direito a um acompanhante e o governo vai promover campanhas para conscientizar a população sobre o que é o transtorno do espectro autista. Fernando, o pai. Fernandinho, o filho. O mais novo é autista. O pai luta pelos direitos não só do filho. Ele fundou o movimento Orgulho Autista Brasil e esperava mais da regulamentação. Faltou, na realidade, muita coisa na área de saúde, faltou a atenção específica para os centros especializados em atendimento às pessoas com autismo, as clínicas escola, enfim. Na realidade, uma série de regulamentações que ainda precisam ser feitas para que as pessoas com autismo tenham, de fato, acesso a todos os serviços oferecidos para todas as outras pessoas. O deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, discorda. Para ele, a regulamentação acerta no geral, só erra na hora de dialogar. O decreto fala bem, afirma bem os direitos à educação, à saúde, né? Aos direitos sociais, ao direito ao trabalho. No entanto, eu acho, na minha avaliação, que ainda faltaria aproximar mais a política do governo, a política do Estado, com as organizações dos próprios interessados, do próprio público e os familiares. A deputada Rosinha da Defal, do PT do B de Alagoas, tem outra preocupação: aproximar os direitos já conquistados no papel da realidade. A dificuldade nossa é efetivar esses direitos, principalmente quando a gente pensa na questão da saúde e da educação, que já são tantos os problemas. Imagine quem precisa de cuidados e de atenções específicas, né? A rede pública de saúde
ainda não está preparada. A rede pública de ensino ainda não está preparada. Imagine a privada. Então, esse é o grande desafio, é implantar o decreto conforme está regulamentado. Rosenda Defal exerceu o mandato de deputada federal pelo PT do B de Alagoas de 2011 até o início deste ano, mas não conseguiu se reeleger. Atualmente, a ex-deputada é a titular da Secretaria de Defesa da Mulher e dos Direitos Humanos do estado de Alagoas. Já estão abertas as inscrições do Câmara Mirim para os professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Essa é uma das etapas do programa que tem o objetivo de colocar os jovens em contato o mais próximo possível das atividades do parlamento e incentivar os estudantes no exercício da cidadania. Os professores que quiserem participar do Câmara Mirim devem se inscrever e apresentar um projeto pedagógico para ser desenvolvido com os alunos em sala de aula. 6 projetos serão selecionados. Os vencedores poderão trazer até 40 alunos para serem deputados por um dia na Câmara em outubro, quando ocorre a última etapa do programa. Até lá, a ideia é trabalhar com os alunos temas ligados ao Poder Legislativo. Na terça-feira é o dia do Executivo, a gente faz as cerimônias. Na quarta-feira é o dia do Legislativo, que a gente vota as leis. O professor Carlos Lima Campos é da Escola Catingueiros, que fica numa área rural perto de Brasília. Ele já participou do programa 4 vezes. Criou-se a ideia de fazer uma simulação de uma Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nós pegamos um projeto de lei que envolvia imposto de renda. A gente foi mudando, também pegamos da mini biblioteca. Era o seguinte, uma empresa disponibilizava uma mini biblioteca para os seus clientes e ela poderia ter desconto no imposto de renda. Aí a gente reformou e foi debater na comissão, analisar a constitucionalidade, embora tenhamos feito alterações de toda a ordem nela. A diretora da Escola Classe Catingueiros, Márcia Mello, explica por que o programa é importante para as crianças. A grande importância desse projeto é justamente o fato dos alunos serem ouvidos, né? A gente sempre acreditou que os meninos precisavam ter voz, serem ouvidos dentro da escola. Então, as crianças agora elas resolvem os próprios conflitos, elas têm a oportunidade de conversar e conviver melhor. Então, acredito que a grande importância desse projeto é essa sensação de pertencimento que as crianças têm de poderem ouvir, falar, serem ouvidas por nós, pelos adultos, né? E compor, então, fazer parte, né, da estrutura da escola. Marúzia Meneguin é coordenadora do Plenarinho, portal da Câmara voltado para crianças e adolescentes, responsável por organizar o Câmara Mirim. Ela destaca que essa é uma oportunidade para as crianças exercerem a cidadania. É uma simulação do trabalho legislativo, fazer com que os professores em sala de aula continuem trabalhando, né, com os estudantes todas essas questões relacionadas à educação para a democracia, a representação, a importância do voto, o processo legislativo, qual a importância de você criar uma lei. Se você é professor do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e deseja participar, é só fazer sua inscrição no site www.plenarinho.leg.br/Câmara Mirim 2015. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril. Esta edição está terminando. Para mais informações, o portal Câmara Notícias tem a cobertura completa de tudo o que acontece por aqui na Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã. Tchau!